Olá! Almas curiosas que ousam questionar a própria tapeçaria da existência. Sejam bem-vindos ao Atemporal. Observe o mundo ao seu redor. A cadeira em que você se senta, a tela que você observa, a luz que banha o ambiente. Tudo parece sólido, tangível e irrefutavelmente real. Vivemos sob um paradigma que nos ensina que o universo é uma vasta máquina de matéria e energia operando por leis determinísticas, onde a consciência é apenas um subproduto complexo, uma espécie de brilho incidental que emerge de um cérebro igualmente material. Mas e se essa for apenas uma parte da história? Uma perspectiva limitada que nos impede de enxergar a verdadeira vastidão da existência? E se o universo não fosse apenas uma orquestra de átomos dançando, mas sim uma sinfonia da consciência? E se a consciência não fosse um efeito da matéria, mas a própria causa primordial, o substrato fundamental de onde tudo o mais se manifesta? Essa é a audaciosa questão que nos convida a uma jornada para além do óbvio, uma imersão no mais profundo e fascinante dos mistérios que a ciência materialista ainda luta para desvendar, o que é a própria consciência. Este vídeo não é um mero exercício intelectual, mas um convite a desafiar paradigmas, a expandir os limites da sua própria percepção da realidade e a contemplar uma visão de mundo que, embora ressoe com ecos de sabedorias ancestrais e tradições místicas, está ganhando voz nas fronteiras mais audaciosas da física, da neurociência e da filosofia contemporânea. Prepare-se para uma viagem que poderá redefinir não apenas o universo que você observa, mas também o universo que você é. O paradoxo da consciência, o hard problem. A ciência moderna, em seu brilho e rigor, tem sido extraordinariamente bem-sucedida em desvendar os mecanismos do universo material. Mapeamos o cérebro com uma precisão assombrosa, compreendemos as redes neurais, identificamos as áreas responsáveis por funções cognitivas complexas, da memória à linguagem, da emoção à razão. Podemos até mesmo observar neurônios individuais disparando e identificar os padrões elétricos e químicos que acompanham nossos pensamentos e sentimentos. Mas apesar de todo esse conhecimento, há um abismo, um ponto cego, um mistério persistente que permanece insolúvel para a abordagem puramente materialista. O que os filósofos da mente chamam de o problema difícil da consciência, the hard problem of consciousness. Ele não pergunta como o cérebro funciona. Isso, em grande parte, estamos descobrindo. Ele pergunta por que o cérebro, ou qualquer arranjo de matéria, gera experiência subjetiva. Podemos descrever em detalhes bioquímicos o que acontece em seu cérebro quando você vê a cor vermelha, quando sente dor, ou quando experimenta alegria. Podemos registrar os impulsos elétricos, as reações químicas, as ativações neuronais. Mas nada disso explica o que é sentir a vermelhidão, o que é a experiência qualitativa e irredutível de ver vermelho de dentro para fora. Por que não somos apenas robôs biológicos processando informações sem nenhuma experiência interna? Por que existe o qualia, essa sensação íntima do que é ser você, sentir a dor, saborear o doce, ouvir a melodia? Essa lacuna é um desafio monumental para o paradigma materialista que postula a matéria como primária e a consciência como um mero epifenômeno, uma espécie de brilho incidental ou ilusão da complexidade neuronal. Se a consciência é apenas um subproduto, por que ela é tão central para a nossa realidade? E por que não conseguimos, de forma alguma, explicar como uma massa de neurônios gera algo tão qualitativo e experiencial quanto a consciência? Esse paradoxo nos empurra para além das explicações convencionais, nos forçando a questionar a própria natureza da realidade em sua essência. A fronteira do nosso conhecimento não está na matéria, mas no que a matéria experimenta. E se o enigma da consciência nos apontasse para algo fundamentalmente diferente na própria estrutura da realidade? É aqui que a física quântica, o estudo da realidade em seus níveis mais fundamentais, oferece uma perspectiva ainda mais radical que abala os alicerces do materialismo.
No mundo subatômico, a realidade não é tão sólida, separada e previsível quanto a física clássica nos fez crer. Ela se comporta de maneiras que desafiam nossa intuição e que, surpreendentemente, parecem ter uma conexão íntima com a observação. Pense no famoso experimento da dupla fenda. Partículas como elétrons, quando não observadas, comportam-se como ondas, capazes de passar por duas fendas ao mesmo tempo e criar um padrão de interferência, como se fossem ondas na água. Mas, no momento em que tentamos observar ou medir por qual fenda o elétron passa, seu comportamento muda drasticamente. Ele se comporta como uma partícula, passando por apenas uma fenda, e o padrão de interferência desaparece. É como se a própria realidade potencial do elétron, existindo em múltiplos estados, colapsasse em um único estado definido pelo ato da observação. Essa estranha interdependência entre o observador e o observado tem levado alguns dos maiores físicos e pensadores a postular que a consciência não é apenas um epifenômeno passivo, mas um elemento ativo, ou pelo menos um fator indispensável na manifestação da realidade. Não se trata de uma mente humana criando o universo com um pensamento, mas de uma sugestão profunda de que a realidade, em sua forma manifesta e definida, emerge através de um tipo de consciência ou percepção. A matéria, em seu nível mais fundamental, parece comportar-se como informação que aguarda ser lida ou experienciada por algo. O emaranhamento quântico, onde duas partículas permanecem conectadas independentemente da distância, agindo como uma única entidade, e a não localidade, que sugere que a influência pode ocorrer instantaneamente através do espaço, são outros mistérios que desmantelam a ideia de um universo composto por objetos materiais independentes e separados. Esses fenômenos sussurram uma verdade profunda. A realidade não é um conjunto de objetos independentes lá fora, mas um tecido vibrante de interconexões, talvez um vasto campo de possibilidades que ganha forma através do ato de conhecer. A fronteira entre o eu e o mundo dissolve-se na estranheza quântica, convidando-nos a uma visão onde a consciência é um participante fundamental, não um mero espectador. Se o hard problem da neurociência e as estranhezas da física quântica apontam para uma limitação da visão materialista, e se a consciência não é um mero brilho incidental da matéria, então o que ela é? A resposta pode residir em uma hipótese audaciosa que, curiosamente, ecoa as mais antigas e profundas sabedorias humanas: a consciência como campo primordial. Essa é a ideia de que a consciência não é um produto complexo da matéria cerebral, mas a própria base, o substrato fundamental do universo. Ela não emerge da matéria. A matéria emerge dela. A consciência é a tela, o tecido, a própria substância de que tudo o mais, cérebros, estrelas, galáxias e a própria realidade física, é feito. É a mente fundamental por trás da manifestação. Essa visão, embora radical para o pensamento ocidental moderno, é o cerne de inúmeras tradições místicas e filosóficas antigas. No Advaita Vedanta, uma das mais influentes escolas da filosofia hindu, o Brahman é a realidade última, a consciência una e absoluta, que é o fundamento de tudo o que existe, incluindo o universo e as almas individuais, Atman. A pluralidade é uma ilusão, Maya. A verdade é a unidade da consciência. No taoísmo chinês, o Tao é a fonte inominável, o princípio cósmico que precede e permeia toda a existência, um campo de fluxo e consciência do qual tudo se manifesta. No hermetismo, com seu princípio de tudo é mente, há a postulação de que o todo é mente, o universo é mental, sugerindo que a realidade é uma manifestação de uma mente universal. Hoje, pensadores contemporâneos oferecem modelos coerentes para essa visão. O filósofo da mente Bernardo Kastrup, por exemplo, propõe o idealismo analítico, onde o universo é de fato uma mente gigante, uma consciência singular e universal, e que nós, seres individuais, somos dissociações ou personalidades dentro dessa mente maior.
Assim como um sonho se passa dentro de uma mente, onde os personagens e os cenários são manifestações da consciência do sonhador, o universo se manifestaria dentro da consciência primordial. Nossas mentes individuais seriam como redemoinhos ou subpersonalidades dentro desse vasto rio de consciência cósmica. Quando acordamos de um sonho, os personagens do sonho desaparecem no fundo da mente do sonhador. De forma análoga, quando morremos, nossa consciência individual se reintegra à consciência universal. Essa perspectiva muda radicalmente tudo. A realidade não é um lá fora objetivo, independente e materialista, mas aqui dentro, uma experiência em um campo de consciência que é fundamental. Não somos corpos com cérebros que, por acaso, geram consciência. Somos consciência se experimentando através de corpos. Se a consciência é o campo primordial, as implicações para nossa existência são vastas, profundas e redefinem a própria tapeçaria do que significa ser. Elas tocam no cerne do nosso propósito, da nossa interconexão e até mesmo da nossa compreensão do tempo e da morte. Primeiro, o propósito existencial ganha uma nova dimensão. Se não somos acidentes cósmicos sem sentido em um universo indiferente, mas sim manifestações, expressões ou partes de uma consciência primordial em evolução, então nossa vida não é um mero acaso biológico. Ela é uma oportunidade para a própria consciência universal se experimentar, se conhecer e se expandir em suas inúmeras formas. A busca por significado deixa de ser uma tarefa solitária e angustiante e se torna uma redescoberta de nossa conexão intrínseca com a fonte de tudo. Nosso propósito pode ser, em essência, o florescimento e a exploração consciente dessa consciência em suas múltiplas manifestações. Cada pensamento, cada emoção, cada ação se torna um pulso na teia da consciência primordial. Segundo, a interconexão universal transcende a metáfora e se torna uma verdade ontológica. Se tudo emerge de um único campo de consciência, então não estamos fundamentalmente separados uns dos outros ou do restante do universo. Somos literalmente um com o todo. A sensação de separação, de isolamento, é uma ilusão da percepção fragmentada, da dissociação individual. Isso ressignifica profundamente nossos relacionamentos, nossa ética, nossa responsabilidade para com o planeta e para com todas as formas de vida. A empatia deixa de ser um mero sentimento e se torna o reconhecimento de uma verdade inerente. A dor do outro é, em algum nível, a minha própria dor, pois somos filamentos da mesma trama. O universo se revela como um vasto campo de informação interativo, onde cada parte influencia o todo e é influenciada por ele, em um fluxo constante de troca e aprendizado. Terceiro, a própria natureza do tempo e do espaço pode ser radicalmente redefinida. Se a consciência é primária, tempo e espaço podem não ser entidades absolutas e externas, mas sim propriedades ou dimensões da própria consciência primordial, através das quais ela se manifesta e se experimenta em sequências, tempo e extensões, espaço. Eles seriam como as regras do jogo dentro do grande sonho cósmico. Isso abriria portas para compreensões mais profundas de fenômenos como a intuição, a precognição ou a telepatia, que desafiam nossa noção linear e localizada da realidade. O passado, presente e futuro poderiam coexistir como partes de um eterno agora dentro da consciência. Quarto, o potencial da mente humana se expande para limites inimagináveis. Se nossa consciência individual é uma fatia ou uma dissociação desse campo primordial, então o que consideramos nossos limites pode ser apenas as fronteiras autoimpostas por essa dissociação. Qual o limite de nossa capacidade de percepção, de nossa intuição, de nossa capacidade de criar e de manifestar a realidade? O poder da intenção, da atenção focada, da visualização, da meditação e da oração ganha um novo fundamento.
Não estamos simplesmente desejando algo em um universo material. Estamos sintonizando nossa fatia de consciência com a vastidão do campo primordial, acessando e moldando as possibilidades que já existem nesse campo unificado. E por fim, a morte ganha uma nova perspectiva, perdendo seu caráter de fim absoluto. Se a consciência não é gerada pelo corpo físico, mas é fundamental, então a experiência da consciência não termina com o corpo. O corpo é um veículo, um instrumento, um avatar que a consciência utiliza para se manifestar e experimentar um determinado recorte da realidade. Quando o corpo físico cessa, a consciência individual não se aniquila, ela simplesmente se reintegra, se expande ou se transforma em outro estado dentro do vasto e infinito oceano da consciência primordial. A morte, vista por essa lente, não é um ponto final, mas uma transição, uma metamorfose, um retorno à fonte. O medo do nada é substituído pela compreensão de que somos parte de um tudo eterno. A hipótese da consciência como campo primordial não é apenas uma teoria fascinante para ser debatida em círculos acadêmicos. Ela é um convite radical para um despertar. É um chamado para transcender a visão materialista, que, apesar de seus avanços, muitas vezes nos deixa com a sensação de vazio existencial, de separação e de falta de propósito maior. Ao abraçar essa perspectiva, começamos a ver o mundo não como uma máquina sem alma, mas como uma manifestação viva e pulsante da consciência. Cada experiência, cada encontro, cada desafio torna-se uma oportunidade para a consciência se conhecer mais profundamente, para o universo se expressar através de você. É um convite para uma nova forma de olhar o mundo, de sentir a interconexão em cada átomo, em cada ser, em cada experiência, desde a menor partícula até a vastidão das galáxias. É uma permissão para explorar o potencial ilimitado de sua própria consciência, essa centelha do divino que reside em você. Essa visão, se abraçada, não é apenas teórica. Ela tem implicações práticas profundas para como vivemos, como criamos, como nos relacionamos com o sofrimento, com a alegria e com o desconhecido. Ela nos empodera a não sermos meros passageiros em um universo aleatório, mas co-criadores conscientes em um cosmos que é, em sua essência, uma mente. Pois se somos consciência, e a consciência é tudo, então somos o universo se tornando consciente de si mesmo, explorando sua própria natureza infinita. E nesse ato de autodescoberta e de união reside a plenitude mais profunda. Se esta jornada pela consciência como campo primordial ressoou em sua alma, se ela expandiu sua percepção da realidade e acendeu uma nova luz em seu ser, mostre seu apoio, deixando o seu like agora. Seu gesto impulsiona esta mensagem atemporal a alcançar mais mentes abertas que buscam essa profundidade e essa verdade. Comente abaixo como essa ideia da consciência primordial ressoa ou desafia sua própria compreensão da realidade e do seu lugar no universo. Qual aspecto mais te intrigou? Sua perspectiva é valiosa e enriquece nossa comunidade de buscadores. E se você está pronto para continuar essa jornada de autoconhecimento radical, de sabedoria atemporal e de construção de uma vida plena, inscreva-se no canal Atemporal e ative o sininho de notificações para não perder nossos próximos mergulhos na consciência e no propósito. Muito obrigado por sua atenção, por sua mente aberta e por sua coragem de questionar e buscar. Até o nosso próximo encontro com a sabedoria.